Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Semana passada nós ensaiamos aqui uma introdução geral no conceito de ser discípulo, na perspectiva da vida, do significado da vida e também da morte. Nós queremos aprofundar esse tema hoje, lendo novamente o texto de Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler verso 13 em diante. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se nós recorrêssemos a uma pergunta introdutória nesse assunto de hoje, talvez a pergunta pertinente seria esta: por que que o evangelho não cola, vou usar essa expressão, colar, não pega, não se firma, não fixa nas pessoas? Por que que o evangelho não cola nas pessoas? Por que que o ensino do evangelho não cola, não pega nas pessoas? Por que que as pessoas são fáceis na sua condução de fé para abraçar outras crenças e ajuntar outras perspectivas de fé, e assim rejeitar o evangelho, de modo que o evangelho ele não se firma, ele não fixa? Então essa é a pergunta que eu quero lançar para vocês. Por que que o evangelho ele não fica firme nas pessoas? Essa semente, conforme nós falamos semana passada, que é o evangelho que foi lançado ao nosso coração, por que que ele não fica firme? Por que que ele não desenvolve, na perspectiva de Paulo aqui, para vivermos de modo digno? Ele diz aqui, inteiro agrado. Por que que o evangelho ele não toma a nossa vida? E por que que a gente não vive o evangelho com toda a sua dimensão em todas as áreas da nossa vida? Por que que o cristianismo hoje, ele é mais centrado nos cultos? Por que que viver a fé é mais fácil nos grandes ajuntamentos? Por que que os crentes eles se expressam melhor quando estão nesses ambientes de adoração?
Por que há experiências profundas com Deus apenas nos ambientes de culto? E por que essa vivência na semana, o Evangelho pouco tem produzido fruto na vida das pessoas? Por que isso acontece? Eu quero hoje responder essa pergunta. Meu objetivo é responder por que o Evangelho não se firma na vida de alguns que querem caminhar o discipulado, e portanto as suas vidas são improdutivas, eles são rasos no seu conhecimento de Deus, porque eles não conseguem absorver o Evangelho como de fato ele é. O que impede isso? O que impede do Evangelho se firmar e colar em nós de uma forma que ninguém consegue fazer essa separação? Ou seja, nós temos uma religião no Brasil sincrética, onde muitos de vocês, ainda que antigos na fé cristã, não conseguem absorver a crença no Evangelho puro, porque você ainda traz as suas crenças antigas. Nós pouco temos conversado sobre essas crenças antigas, que são elas que nós acreditamos. Quantos crentes ainda ficam preocupados com o horóscopo? Deixa eu ver aqui. Não acredito nisso não, mas deixa eu só olhar aqui como é que está minha situação aqui. E eu poderia dar várias ilustrações, inclusive dentro, tristemente, da igreja evangélica, de a gente estar alienado a esse sistema de acreditar que os objetos, as coisas inanimadas têm poder para conferir bênção espiritual. Então vem cá, traz aqui o seu sabonete, o seu isso aqui, vamos ungir, vamos benzer, a história lá da água benta, né? Então, que era praticado muito no catolicismo, hoje os crentes fazem a mesma coisa, bota água em cima da televisão, e você vai botar água lá e acreditar que o cara orando lá vai abençoar essa água, e se você beber, tudo vai mudar na sua vida, você vai ser curado. O que é isso, gente? O Evangelho ensina o que sobre isso? O que está por debaixo dessa prática? O que essas crenças, de fato, elas querem nos ensinar? Qual é o fundamento delas? Tem muita coisa que a gente precisa rever e compreender que a dificuldade de muitos crescerem e frutificarem no Evangelho é porque estão presos no sincretismo, e esse sincretismo impede o frutificar e o crescer. Muitos crentes não desenvolvem vida cristã porque estão presos nas antigas crenças pagãs, nos mitos, nas mentiras que o diabo inventa. Você vai ver isso na África, muito claramente, mas também a mesma coisa aqui no nosso sertão. Pessoas que estão sinceramente sofrendo. Morreu um ente querido, eles querem saber se esse familiar está bem. Qual é a garantia que ele está bem onde ele está? O que eu faço para ajudar ele? Então lá vem a ideia de acender as velas, para que ele tenha luz. Desde de pequeno eu cresci com esse negócio. Minha avó morreu e estava lá morrendo, pega a vela que tem que morrer com a luz, para ela ir na luz. E eu não entendi o que tinha a ver, né, aquela luz física ali com o pós-morte. E a gente então tem essa prática das luzes, e por isso você vê nos cemitérios o pessoal acendendo luz. O que é isso, essa crença? O que está por detrás dela? O que ela está ensinando? E é claro que o Evangelho responde tudo isso. O homem está em trevas mesmo, ele precisa de luz. Mas Jesus Cristo, ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. A luz que você precisa é de Jesus. E você precisa ensinar essas pessoas por que nós não usamos a vela. Vela e vela é a mesma coisa, mas o seu significado na sua crença diz muito em que você acredita.
nós precisamos, irmãos, considerar a nossa crença. Em que de fato você acredita? E aquilo que você acredita, se de fato tem fundamentação no Evangelho. Porque o Evangelho não cresce enquanto você não negar as suas velhas crenças. O Evangelho precisa crescer. E ele precisa produzir frutos. Esses frutos e crescimento precisa ultrapassar esses apegos às crenças antigas. E deixa eu adiantar aqui ao ponto do que isso tem a ver com a igreja em Colossos, essa carta a qual foi escrita. Se você puder chegar no livro de Atos, deixa aí aberto aí, volta um pouquinho, eu preciso te dar esse contexto, tá? Contexto bíblico, para você compreender o que eu estou querendo dizer. No capítulo 19 de Atos, lembra que a gente está querendo aqui fazer sempre uma relação do trabalho do apóstolo Paulo, a pregação de Paulo. Ele andava de cidade em cidade, e ele se concentrou em uma de suas viagens missionárias, ele concentrou um tempo suficiente, longo, se a gente for considerar o tempo de duração da sua viagem, aqui na cidade de Éfeso. Capítulo 19 de Atos, verso 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos, e descrentes, falando mal do caminho aqui ele está falando dos seguidores de Jesus, os discípulos, era chamado de caminho, os do caminho. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Verso 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Preste atenção. No seu trabalho de pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele chega a essa cidade em Éfeso. A gente poderia descrever muito desse contexto também de Éfeso. Enfim, é uma cidade idólatra. Lá tinha um grande templo da deusa Ártemis. E, estrategicamente, Paulo vai pregar aos judeus. Ele procura, verso 8, a sinagoga. Paulo, ele tem então uma estratégia, ele vai à sinagoga falar com aqueles que têm a sua mesma cultura, os judeus, que falam a sua mesma língua, vamos dizer assim, teológica, porque os judeus conhecem o Antigo Testamento, conhecem a lei. Ora, Paulo quer que os judeus entendam que o Messias anunciado, prometido, chegou, e foi Jesus que foi rejeitado e foi morto em Jerusalém. Vocês precisam crer, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, estrategicamente, Paulo vai pregar aos judeus, mas diz que eles estão um pouco que descrentes. O que ele faz? Ele vai, separa discípulos, verso 9, ele agora tem uma agenda positiva. Eu vou trabalhar agora e vou treinar um grupo aqui, vou treinar um grupo de discípulos. Isso aconteceu em uma estrutura formal, ou seja, essa agenda aqui tem o foco do ensino na palavra, eles estão aí diariamente na escola de Tirano, tem uma estratégia de usar um espaço, e esse espaço proporcionar aí ensino, constância e essa estrutura. O apóstolo Paulo, então, diz o texto que trabalha tanto com esses discípulos, dizendo a eles que eles devem alcançar a Ásia, os habitantes da Ásia. Os habitantes da Ásia devem ouvir a palavra do Senhor. E aí, então, ele diz que tanto judeus como gregos, que são ali os 2 grupos que dividem a raça humana,
Quem não era judeu era grego, enfim. Ele quer alcançar todos os homens. O apóstolo Paulo, então, trabalhando aqui em Éfeso, alguns desses discípulos vão viajando por cidades vizinhas, e vai encontrar aqui a cidade de Colossos, Laodiceia também, Herápolis, cidades ao redor, na proximidade de 100, 130 quilômetros, e um deles, chamado Epáfras, prega na cidade de Colossos. Um grupo de homens e mulheres convertem-se, ou seja, creem em Cristo, aceitam a palavra, como o texto de Colossenses vai nos informar, e você pode voltar para Colossenses, tá? Paulo está feliz da vida em receber Epáfras, que vem visitá-lo, e dá informação da situação daquele grupo de cristãos, provavelmente um grupo novo, um grupo recente ali, novos convertidos. Eles receberam a palavra, não é? Paulo está agradecido a Deus pela fé, verso 4, pelo amor e pela esperança que eles agora têm, verso 5, por causa de quê? Porque eles ouviram a palavra do Evangelho, eles ouviram sobre Jesus, chegou até eles, e essa palavra, esse Evangelho cresceu, está produzindo frutos também, desde quando eles ouviram o Evangelho. Verso 7, segundo fostes instruídos por quem? Por Epáfras. Não foi Paulo que foi pregar lá em Colossos, Paulo está lá em Éfeso, ele está treinando um grupo de discípulos, vários desses se espalham, porque Paulo quer alcançar a Ásia, ele quer que o Evangelho seja espalhado. À medida que o Evangelho é espalhado e homens creem, mulheres acreditam em Jesus, comunidades locais surgem, nós chamamos isso de igreja, os chamados de fora para ser de Cristo Jesus. Esses que creem em Jesus são convidados a viver em comunidade, para, centrado na palavra, adorar a Deus e viver de acordo com os preceitos de Deus. Eles devem então viver unidos, porque Cristo Jesus está agora unindo homens e rompendo as barreiras raciais, homem e mulher, gregos e judeus, pobres, ricos. Deus está salvando gente de todo tipo, e de todo tipo mesmo. Os que são considerados moralmente, bons, mas aqueles que a sociedade diz, esses aí não valem nada, esses aí não vale a pena gastar tempo com eles. Pois é, o Senhor Jesus gastou tempo com todo tipo de gente. Ele foi chamado de comilão, de beberrão, porque ele estava sempre próximo de gente que era indesejável para a elite religiosa dos seus dias. Jesus então falava para ricos, Jesus falava para pobres, Jesus pregava o Evangelho do Reino para todos, falava a mulheres que estavam com sua fama, não muito boa, eram prostitutas. Jesus falou com esse tipo de mulher, ofereceu a água que sacia a sede, que não é o homem, não é a mulher, não é o prazer sexual, não é nada dessa vida aqui, mas Jesus, ele mesmo disse, se você beber dessa água, jamais você voltará a ter sede. E Jesus fazia isso, os apóstolos fizeram isso, Paulo fez isso, a igreja de Jesus precisa também fazer isso. Essa igreja, ela cresce, à medida então que o Evangelho vai tomando espaço dentro da vida, no seu seio. Meus queridos irmãos, para vencer esse problema do sincretismo aqui no Brasil, que também é a mesma realidade aqui da cidade de Colossos, pois a cidade de Colossos também tinha problemas. Paulo, ele reage vigorosamente diante da notícia, porque ele ouve de Epáfras que tem um grupo de homens ensinando umas coisas meio estranhas. Tem um grupo de homens exigindo que os cristãos se esforcem um pouquinho com algumas práticas ascéticas, ou seja, de esforço e concentração no corpo, no físico. Por exemplo, deixando alguns cuidados alimentares, ou tendo alguns cuidados alimentares, não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardando dias, foco em cerimônias, festas cerimoniais, culto aos anjos, ou por meio de anjos. Tinha umas coisas místicas acontecendo ali, porque tinha
uma influência também pagã, grega, e ao mesmo tempo uma influência judaica. E a mesma coisa acontece aqui na cidade de Colossos. Está acontecendo um sincretismo, uma mistura. A igreja está começando a absorver esse ensino de dizer, não, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador, nós cremos nele, mas é necessário outras coisas. É necessário a gente praticar algumas coisas além aqui, para a gente garantir que a gente está conectado com Deus, que a gente está alcançando a plenitude da vida. Preste atenção, as religiões de modo geral estão tentando dizer a você como você pode ser pleno, como você pode alcançar o auge da comunicação com Deus, como você pode ter a sabedoria de viver neste mundo, como você pode ter sucesso, empreendimentos aí bem de realizações nessa vida. A religião tenta apaziguar a sua consciência, a culpa que tenazmente te assedia aí, porque você vive em muito de modo inadequado, e a religião então tenta apresentar como você pode ter plenitude. E havia esse movimento religioso na cidade de Colossos, apresentando, além de Cristo, outras coisas que vocês precisam para alcançar essa plenitude da vida. O solo da Frígia, que era a região onde Colossos estava, era terreno fértil para germinar e crescer ensinos falsos, práticas religiosas estranhas. O judaísmo livre de pensamento, religiões de mistérios, estava acontecendo ali uma fusão, uma mistura. E Cristo era mais um. E Cristo é mais um. Você vai pregar em alguns lugares e as pessoas de pronto elas vão dizer, não, ouvir a palavra de Deus é bom, não faz mal não, quanto mais melhor. Se você for pregar lá na África, eles vão continuar com todas as suas crenças e não vão rejeitar o Cristo que você está pregando. Não, quanto mais um Deus, melhor. Quanto mais uma divindade, melhor. Vai que a gente esquece alguém aí de fora, porque eles têm uma mentalidade de Deus territorial. Tem um Deus da chuva, tem um Deus do ar, tem um Deus do fogo, tem um Deus do rio, tem um Deus de sei de quê, é Deus para tudo que é lado. Quando de repente Paulo ouve falar que aqueles irmãos estão sendo ameaçados com este ensino falso, o apóstolo Paulo então ele escreve esta carta, meus irmãos, e ele passa a falar de Cristo como sendo suficiente para transmitir plenitude de vida. O meu resumo da mensagem central de Colossenses, na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui da ideia de discípulo, é que Cristo, meus irmãos, é suficiente para transmitir plenitude de vida. Esse texto da carta aos Colossenses, se eu não me engano, são 95 versículos. 95 versículos. Dos 95 versículos, Paulo, se ele não mencionar o nome Cristo, ele está mencionando nele e outras formas, mas ele está fazendo referência a Cristo 79 vezes. É uma carta pequena, mas encharcada de Jesus como sendo o centro, ele suficiente para transmitir a plenitude de vida que o homem precisa. Semana passada eu falei como encontrar o significado da vida nas realizações, como encontrar o significado da vida nas posses, como encontrar o significado da vida nesse mundo, através dos relacionamentos conjugais, namoro, amizade, emprego, comunidade, associação. Onde encontrar o significado da vida? Paulo ele vai responder que o significado da vida está em Jesus. Jesus Cristo ele é supremo para transmitir plenitude de vida. E eu quero rapidamente mencionar o texto que nós lemos, dos versos 13 até o verso 20. E eu quero fazer isso de uma forma bem objetiva. Eu quero que você acompanhe agora olhando aí no seu texto, na sua Bíblia que você tem em mãos.
Como é que o apóstolo Paulo tenta resolver esse problema sincrético dentro daquela igreja? Essa crença misturada que está ali, e tentar assim incentivar, encorajar aqueles irmãos que eles cresçam, que eles produzam o fruto do Evangelho. Cristo é suficiente para transmitir plenitude de vida. Isso ele mostra de duas formas. Verso 15, depois dele falar que houve libertação do império das trevas, depois dele falar que houve redenção, remissão de pecados, ele vai fundamentar por que o crente, por que o homem e a mulher tem que olhar para Cristo como suficiente, como plenitude de vida. Por quê? Ele vai responder, verso 15, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, ele está dizendo que Cristo ele é supremo sobre tudo. Tudo é dele. Jesus é um Salvador suficiente. Por que ele é suficiente para me dar plenitude de vida? Paulo está respondendo, porque ele é o Criador e Senhor de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro, aquele que tem honra. Primeiro aqui não é a ideia de que ele foi criado. Primogênito aqui é a ideia de que o primogênito de cada família, ele tem o privilégio de receber toda a honra. Ele é o primeiro. Ele descreve aqui Jesus Cristo como sendo a própria imagem do Pai. Não há nada, irmãos, que precisamos saber sobre Deus, que não podemos encontrar em Jesus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é a expressão tangível do que é intangível. Ele é o som do insondável. Ele é o novo Adão, feito à imagem de Deus. Jesus, ele é a própria imagem do Deus Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse isso? Mostra-me o Pai. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Eu estou aqui. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. A ideia aqui não é geração, mas honra. O verso 16 deixa claro que ele é o Criador de tudo. Jesus é o propósito do universo. Parte B diz, do verso 16, que foram criados nele todas as coisas. Aonde? Aonde? No céu e na terra. Ele é o Deus que manda aonde? No céu e na terra. E ele troca agora palavras para enfatizar a mesma verdade. Ele fala de visíveis e invisíveis. O que é criado é visível. Ou seja, o que está na terra, é visível. O que está nos céus, ou seja, uma realidade invisível está aí. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o propósito do universo. Talvez o seu propósito seja, nessa vida, ganhar dinheiro. É o sonho do brasileiro, ser rico, se dar bem. Propósito, ter conforto. Talvez alguns, não, meu propósito é criar bem meus filhos, eu faço tudo para educar bem os meus filhos. Alguns talvez tenham aí um desejo, de trabalhar bem para na aposentadoria, viver de pescaria, assim, não é, irmão Ricardo? Assim, de boa, uma aposentadoria bem tranquila, permitindo aí algumas viagens. Talvez alguns tenham um propósito mais espiritual, ter bom testemunho, trabalhar na igreja, servir as outras pessoas, ler a Bíblia, orar, ter uma vida piedosa. Todos esses propósitos podem ser até bons, justificáveis. A paixão da sua vida deve ser Jesus. Jesus deve ser o centro da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus alvos, dos seus sonhos.
Timothy Keller disse que para você saber que ídolo você tem, quando você acordar todos os dias, o que lhe vem à mente? Isso que lhe vem à mente, provavelmente é o seu Deus, é o seu ídolo. Parece simples. A professora, recentemente nos ensinando, ela disse que levou um tempo treinando acordar pela manhã, cujo seu primeiro pensamento fosse Jesus, fosse Deus, fosse se deleitar nele. Quando você está parado, sem fazer nada, em quem você pensa? Se não for Jesus, é outro. Se for outro, é um ídolo. Se for um ídolo, você está pecando. E esse pecado pode matar você. Jesus, ele é preservador de tudo que existe, verso 17. Jesus não somente sempre existiu, não somente ele criou tudo, mas ele também sustenta tudo. Ele é o cabeça da criação e da igreja. Se algo se desligar dele, deixa de existir. A humanidade, embora descrente, nem sabe que quem sustenta eles vivos é Jesus. Ele tem o controle do respirar e de tudo que tem a ver com você e comigo. Para o cristão, Jesus Cristo, ele é tudo, ele é a nossa razão de viver, porque Jesus Cristo, ele é apresentado como suficiente para transmitir plenitude de vida. Plenitude de vida, significado de vida tem a ver com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. São descrições de Jesus envolvido na sua obra de criação. Ora, se Jesus Cristo, ele é supremo Salvador, porque ele é soberano Senhor do universo, qual é a nossa responsabilidade de resposta a ele? Em tudo, o propósito de Paulo é mostrar a supremacia de Cristo. Ele é suficiente, ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. O apóstolo Paulo, então, ele sai dessa perspectiva de criação, ele agora entra nessa perspectiva agora de redenção. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele que está convocando pessoas para fazer parte do seu povo. E a senha utilizada para isso, ou seja, como é que eu posso fazer parte do povo de Jesus? É crer no evangelho dele. E essa manifestação de evangelho está aqui também exposta. Jesus é a parte principal do corpo. Cabeça representa fonte, origem, parte principal, aquela parte da qual todas as outras derivam seu significado. Também tem a ver com autoridade, ele é o chefe, soberano Senhor. Tudo está debaixo dele. Vocês percebem um tal de um dualismo aí, dizendo que tem duas forças lutando o tempo todo, né? Tem até um símbolo aí da nova era, mostrando o bem e o mal. Isso é mentira, o evangelho não fala isso. O evangelho diz que Deus Trino, Jesus Cristo, ele está ocupando o topo. Ele é supremo em tudo. E abaixo dele, vem todo mais. Os demônios estão debaixo da autoridade da submissão de Jesus. Eles não fazem nada sem o consentimento de Jesus. Os demônios não têm poder nenhum sobre a vida do crente. Não existe nenhuma realidade de algum espírito aí que tem um poder, de que se você deixou a sandália virada, alguém vai ficar mal e vai gerar um mal para você. Isso não existe. Jesus é dono de tudo, do alto a baixo, ele comanda tudo. Você não precisa estar aí cheio de medo, preocupado.
Esquece esse negócio de sorte. Sorte não existe. Tem um Deus controlando tudo, amorosamente. E vários outros dizeres que a gente tem aí, que revelam a nossa crença equivocada, por denunciar que a gente está ainda cheio de crenças antigas, mas ausente ainda de um evangelho pleno. Nós estamos aqui querendo dizer, pela instrumentalidade de Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, de que Jesus Cristo é suficiente para transmitir plenitude de vida. Plenitude de vida tem a ver com tudo. Shalom, que é a ideia de paz, e é paz plena, em todos os sentidos. Jesus Cristo, Ele é as primícias, Ele morreu, garantindo que de fato, se você morrer, estando nele, você também ressuscitará. Jesus representa para nós, irmãos, novos começos. Novos começos. Nossa vida começará de novo. Não mais lutaremos com o pecado, fraqueza ou mortalidade. Ele mesmo disse em Apocalipse 1,18: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. Jesus, Ele é supremo, Ele tem tudo nas suas mãos. Jesus tem a primazia, versículo 18. Jesus, Ele tem a plenitude da divindade, verso 19. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você não precisa de mais nada. As religiões humanas querem tentar dar a você esse senso de pertencimento, de que você está bem com Deus. O cristianismo diz não. Nada que o homem pode fazer de baixo para cima alcança o Deus Trino, o divino, mas é o mover do Deus Trino, buscando o homem. E o cristianismo, ele está acima de todas as religiões. As religiões dos homens são fracassos, são enganos. O homem precisa conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é experimentar a plenitude da vida. Jesus, no verso 20, é apresentado como pacificador. Pacificador. Descobrimos que os propósitos de Deus em Cristo são bem maiores do que nós imaginávamos, porque há um conflito cósmico. Deus está, irmãos, reconciliando toda a criação. É isso que está dizendo aí no verso 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Aonde? No céu, terra e céus. Tudo. Deus tem um trabalho em Cristo de restaurar todas as coisas. Até hoje vemos rebelião, discordância, desarmonia, muita coisa dá errado, muita coisa se quebra, muita coisa suja, muitos desastres, Brumadinho agora recentemente, outras coisas mais, o incêndio. De vez em quando a gente está ouvindo essas coisas acontecerem, doenças, famílias desfeitas, violência, crime, guerra. Não significa que todos serão salvos, mas que em Cristo haverá uma nova criação, uma nova terra, novo céu, em que finalmente tudo ficará bem. Tudo por causa de quê, irmãos? Tudo por causa de Jesus. Tudo por causa da obra de Jesus na cruz. Ele restaura tudo. Ele restaura o homem da sua dificuldade de se relacionar consigo mesmo. Ele é o remédio para os problemas da alma, psicológicos, crises existenciais. Ele é a solução para os problemas do homem com o seu semelhante. Ele é a solução dos problemas do homem com o seu mundo. Conforme temos visto, temos tratado mal a terra que vivemos, e ela tem respondido, ela está sofrendo. Paulo diz que ela está em agonia, como uma mulher que está em trabalho de parto, só que ela sofre e o parto não acontece. Sofrendo, almejando o dia de Jesus Cristo vir e restaurar todas as coisas.
Meus irmãos, no lugar onde a maior tragédia do mundo aconteceu, o Criador foi cravado numa cruz, porque o homem atingiu o auge do seu pecado. O homem revelou tremendamente a sua rebelião contra Deus. E nesse mesmo lugar, Deus, em misericórdia, resolve perdoar o homem. Na cruz, essas duas coisas acontecem. A cruz revela o quão ruim você é. A cruz revela o quão miserável e pecador, insolente, rebelde você é. A cruz está dizendo isso para mim e para você. Está vendo o que vocês são? Criminosos. Mas ao mesmo tempo, a cruz é o lugar onde emana o ousado amor de Deus, como tem sido cantado aí. De ir ao limite, ao extremo, de demonstrar graça, restauração a gente como nós. O coração da mensagem da cruz tem a ver com Cristo e Ele crucificado. Meus irmãos, o texto termina aqui no verso 20, como começou no verso 13. Vamos ler juntos aí? 13 e 14. Ele nos libertou, vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui descobrimos que Jesus é o único verdadeiro, vamos até usar aqui religião, nesse sentido. Jesus Cristo é o único que religa o homem com Deus. Por quê? Porque Ele nos libertou dessas trevas, Ele nos transportou para o reino desse Filho de amor. Nele, em Cristo, temos a redenção, a remissão de pecados. Ele de fato religa o homem a Deus. Ele de fato chama o homem para conviver com Deus novamente. A cruz de Cristo nos deu paz, com Deus e com os homens. Paz com Deus, porque a sua ira justa foi derramada sobre os nossos pecados, sobre Cristo na cruz. Paz com os homens, porque o pecado que causa atritos e guerra entre nós já foi removido. O crente que diz ter Cristo como suficiente, precisa largar mão das suas crenças antigas. O Evangelho precisa crescer em você, discípulo de Jesus, à medida que você entende pelas suas práticas diárias, que tipo de crença você tem. E se de fato essas coisas que importunam a sua alma, que traz dúvida, se você tem o Evangelho para responder. Os anseios da vida humana, com toda a busca de significado, embora seja até compreensível por parte do homem, não terá a sua plenitude. Jesus Cristo é o único que pode tornar pleno a vida humana. Jesus Cristo é o único que pode trazer sentido à morte, porque a morte é a garantia de que nós vamos abraçar a eternidade. Você pode ver a vida e a morte de uma perspectiva diferente, se você encontrar em Cristo a suficiência para transmitir toda a plenitude de vida que você precisa. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Eu queria convidar você a meditar nesta verdade e fazer algumas perguntas a si mesmo, respostas àquilo que Deus te convida nessa noite a responder. Jesus Cristo está hoje aqui. A mensagem da cruz se constitui o centro do nosso ensino, da nossa pregação. Nós estamos adorando diante do trono Jesus Cristo. Jesus é o Salvador supremo. Ele é o Senhor suficiente. Para o cristão, Jesus é tudo. Jesus é a nossa razão de viver. Jesus é o motivo de nossa canção. Jesus é a razão de você acordar amanhã para trabalhar. Jesus é a razão de você ter que criar os seus filhos bem, educá-los.
Jesus é razão de você tratar o seu marido, sua esposa bem. Jesus é razão de você cuidar do seu corpo. Jesus é razão de você ter bons relacionamentos. Se Jesus ele não for tudo, ele não é nada. Você precisa desenvolver a perspectiva que Paulo aqui empreendeu, de fazer-nos ver Cristo como suficiente para nos fazer crescer e frutificar. À medida que nós abandonamos as crenças antigas e caducas, à medida que nós vencemos os medos, à medida que nós lançamos mão da culpa que a atormenta, você pode desfrutar do perdão pleno em Cristo. Você pode desfrutar de todas as bênçãos que já estão disponíveis para você hoje. Você precisa se jogar aos braços de Jesus. Você precisa reafirmar a sua confiança plena nele. Hoje é a noite de você fazer isso. Enquanto os crentes oram, se porventura tem alguém entre nós que não é cristão, não é crente, não fez uma decisão, uma profissão de fé, não tomou uma posição firme de fazer essa afirmação contundente de que Jesus, a partir de então, Ele é a razão da minha vida, eu lanço fora tudo, minha autoconfiança, minha autopiedade, meus ídolos, meus santos, meus objetos de proteção, o sal, seja lá o que for, os instrumentos que você usa para você se sentir seguro, larga fora tudo, confia em Jesus, confia a sua alma a Jesus. Nessa noite você pode responder em fé. Você que não é crente, tem alguém aqui que entendeu o Evangelho e se vê pronto para dizer: eu creio em Cristo Jesus hoje, a partir de hoje eu quero que Jesus Cristo seja o supremo, suficiente na minha vida, porque eu quero ter plenitude de vida. Eu quero Jesus, o que Ele diz que é, eu quero para mim. Tem alguém nessa noite que está nessa condição aqui? Queremos dar oportunidade para você.